Olá pessoal, meu nome é Elton Fioravante e sou engenheiro aqui da Audio Líder Amplificadores. Hoje vamos estar falando sobre transformadores. Muita gente nos pergunta qual que é a diferença dos transformadores isolados que utilizamos para com os autotransformadores, presentes em muitos aparelhos no mercado atual. Mas antes, vamos dar uma pincelada na parte teórica, tá? Para a gente entender como que funciona essa transformação de energia, essa questão de primário e secundário. Se o vídeo estiver ficando muito cansativo, a gente vai dividir ele em duas partes para não ficar muito exaustivo. E se você tiver curiosidade sobre um pouco mais de eletrônica, um pouco fora da eletrônica de áudio em si, dê um pulinho no canal Elton Fioravante. Lá a gente vai estar vendo sobre a máquina que enrola o transformador, sobre algumas ferramentas que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar trabalhando também no canal sobre simuladores eletrônicos, simuladores de montagens, tá? Dê um pulinho no canal lá, que é bem bacana. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever nesse canal e qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai conversando, tá ok? E bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos pro simulador, tá? Esse desenho aqui é a parte do esquema elétrico dos transformadores, sendo o transformador isolado e o transformador não isolado, mais conhecido como autotransformador ou autotrafo. Nos transformadores nós temos a bobina de primário e a bobina de secundário, ou então a parte primária e a parte secundária, onde a parte primária é responsável pela recepção da tensão, que é onde a tensão vai entrar no sistema, vai entrar no transformador, e o secundário é a parte que vai ser colhida a tensão, tá? É a parte de saída da tensão. Por exemplo, num transformador de 110 volts de primário e 50 volts de secundário, por exemplo, nesse caso aqui, vai entrar 110 e sair 50 volts. Lembrando que o transformador, as bobinas, os enrolamentos, eles são enrolados num núcleo de ferro-silício, tá? Geralmente é ferro-silício, mas há outros materiais com outras eficiências, tá? Mas o mais eficiente é o ferro-silício de grão orientado, tá? Que é conhecido atualmente. Então, o transformador ele é reversível também. Por exemplo, se esse aqui entra 110 volts e sai 50, se eu entrar com 50 volts aqui, ele vai sair 110 também. Então, a parte primária é sempre onde eu vou receber energia. Se eu pegar no secundário e colocar 50 volts aqui, ele passa a ser o primário e o secundário passa a ser onde eu vou colher a energia. Tá? Lembrando que o transformador é dimensionado de acordo com a tensão que ele vai receber. Por exemplo, se aqui é para 110 e aqui é para 50, se eu colocar 100 volts aqui, ele vai superaquecer, tá? E vai vir a queimar. Então, por causa do dimensionamento dele. Tá? Então, o que nós vimos agora? Primário, secundário e o núcleo. Duas bobinas isoladas. Tá? A bobina do secundário não tem contato físico nenhuma com a bobina do primário. E vice-versa. Nenhuma delas. Nenhum tape que eu puxar da bobina do secundário vai ter contato físico algum com a bobina do primário. Por isso que esse modelo de transformador é isolado, porque as bobinas são isoladas umas das outras. Porque essa bobina aqui é a parte que vai nos contatos do nosso circuito elétrico, do nosso circuito eletrônico. No caso do trafo não isolado, do autotransformador, como que funciona? Ele também é enrolado em um núcleo de ferro-silício, porém possui uma única bobina. Tá? Não é como no transformador isolado, que nós temos duas bobinas isoladas fisicamente uma da outra. No autotrafo, nós temos uma bobina só, somente uma. Então, a tensão entra na parte primária e a parte secundária é feita puxando tapes da bobina do primário. E assim vai gerar não uma bobina do secundário, e sim tapes que vai servir como secundário. Então, o que a gente percebe com isso? Que esse fio, que é do primário, ele é o mesmo fio que está saindo para o secundário e está retornando
para o primário. Então, é a mesma bobina. Ela está ligada fisicamente primário e secundário. Tá? A tensão que entrar da minha rede elétrica, seja 127, seja 220, 230, se eu medir entre as bobinas do secundário e primário, vai ter tensão aqui, independente o ramo que eu medir. Vai ter tensão por quê? Porque é o mesmo rolamento. Diferente daqui, que se eu medir daqui a aqui, vai ter 0 volts. Mas como que essa tensão ela é induzida? No momento que eu colocar uma tensão alternada aqui, uma corrente alternada aqui, ela vai fluir por esse rolamento. Isso vai gerar um fluxo magnético no núcleo e vai induzir uma tensão no rolamento secundário. Tá? Tanto é que, se você tirar o núcleo e usar só as bobinas com núcleo de ar, sem o núcleo de ferro-silício, e colocar e alimentar aqui, vai ser um curto-circuito. Vai ter a única resistência do material, do fio, mas vai ser um curto-circuito, sem o núcleo. Já com o núcleo, transforma-se totalmente. O núcleo, o fluxo magnético que vai passar pelo núcleo, vai tirar essa condição de curto-circuito e vai induzir uma corrente no secundário. Aqui é basicamente a mesma coisa, porém não se utiliza de uma tensão induzida. Tá? Se eu pegar nesse núcleo, que aqui o rolamento é feito em cima de um núcleo, eu posso gerar uma bobina de secundário isolada aqui, sem problema algum. Aí essa bobina isolada vai estar totalmente isolado do primário e desses tapes aqui. É o que acontece em alguns aparelhos que utilizam para sua alimentação esse tipo de autotransformador. Bom, então, vamos à parte de simulação, para a gente ver como que ele funciona aqui no simulador, para depois partir para a prática. Aqui tem um transformador isolado, como a gente viu ali em cima. E aqui temos uma fonte alternada de tensão. Aqui temos uma tensão de 220 volts, tá, no primário. No secundário, na configuração dele, eu coloquei para estar entregando 50 mais 50. Tá? Tipo 50 volts nessa bobina do secundário, nesse tap, e 50 volts nesse tap. Lembrando, tudo AC. Então, eu coloquei um multímetro aqui para estar monitorando essa tensão de entrada. E mais esses 2 multímetros para estarem monitorando essa tensão de saída. Então, quando damos play no simulador, aqui temos 220 volts na bobina de entrada e 50 volts na bobina de saída, tá? 50 mais 50, ou seja, do começo até o meio temos 50 e do meio até o final temos mais 50 volts. Se utilizarmos esse ponto até esse, vamos ter 100 volts, que é a soma dos dois. Vou fazer um teste? Vamos testar aqui, ó. Vou colocar mais um AC voltímetro, ligando as extremidades aqui. 100 volts, que é a soma desses dois aqui. Tá? Só tirar aqui para não ficar muito poluído. Bom, esse tap central aqui, o que ele é? Ele é o terra. Ele é ligado em todo o terra do aparelho todo. Quando eu falo terra, eu digo até mesmo o cabo do alto-falante. Tá? O cabo que vai lá para o alto-falante, ele tem uma fase e o terra. Eu digo fase porque ele sai um sinal alternado, né? Mas vamos dizer também que é o positivo ou o negativo, onde o terra seria o negativo. Tá? Então, o que acontece? Esse ponto aqui, ele é ligado em todos os terras do circuito todo, inclusive a carga, que são os alto-falantes, que também fazem parte do circuito do amplificador. Tá? Então, vamos lá para a parte do alto-trafo agora, para a gente entender aqui como que ele funciona. Bom, aqui nós temos a mesma fonte alternada, tá? De 220 volts. Aqui, entendemos que seja um rolamento só, de fora a fora. E aqui, o terra e os 2 multímetros para a gente monitorar a tensão que é entregue. Então, vamos dar play. Então, temos o que aqui?
da mesma forma que o outro transformador, 220 volts de entrada, certo? E aqui temos 50 volts e 50 volts. Aparentemente, nada diferente do outro transformador. Vou até tirar o zoom aqui. Percebemos que em um entra 220 volts e o outro sai 50 volts mais 50 volts. Tá? Tudo AC. No outro trafo, no alto trafo, entra 220 e sai 50 mais 50. A diferença está o quê? Lembra que eu disse que todos os taps que a gente puxa, eles possuem contato físico com a entrada? Então vai ter energia do terra do aparelho com a entrada. Como que a gente pode provar isso? No simulador aqui primeiro. Então, a gente pega e coloca um multímetro aqui. Pega e coloca um multímetro aqui, ligando a entrada e a saída. No trafo isolado, o que nós temos? 0 volts. Percebe que está funcionando a entrada, está funcionando a saída, porém, entre entrada e saída, nós temos 0 volts. Se pegarmos aqui do ponto terra, que é o ponto que é comum no aparelho todo, inclusive no alto-falante, temos 0 volts. Tá? 0 volts. Isso no transformador isolado. Como que ficaria então no alto trafo? Vamos colocar também o multímetro aqui, puxando na entrada e no terra. Tá? Lembrando que aqui é positivo e negativo, mas é por conveniência, porque com corrente alternada não possui positivo e negativo, né? Então, quando damos play, o que acontece? Olha a tensão aqui, ó. Qualquer ponto que ligarmos o multímetro à fase, a gente vai encontrar tensão, tá? Por isso que é perigoso. Por isso que para utilizar esse tipo de transformador em aparelhos, tem que tomar muito cuidado. Tanto o usuário, que sabe que o aparelho possui, quanto a parte de projeto. Por esse tipo de transformador não precisar da tensão induzida entre primário e secundário, e trabalhando somente com uma bobina, ele acaba sendo menor. Tá? Por quê? Porque ele utiliza somente da bobina do primário, e da bobina do primário ele puxa apenas os taps. Não precisa dessa indução numa segunda bobina para poder gerar essa tensão. Então, como ele não usa essa bobina de secundário, ele acaba sendo menor. Ele acaba possuindo um tamanho menor, ficando mais reduzido. Mais leve os aparelhos, porém, temos esse problema de isolamento. Onde, se a pessoa pegar nesse terra com o pé no chão, fechando um circuito, ela vai levar um tranco, ela vai levar um choque de acordo com o projeto do transformador, ela vai levar um choque. O que indicamos quando se utiliza esse tipo de transformador? Colocar alguma forma de isolamento na entrada do aparelho e na saída. Tá? Porém, isso nem sempre é utilizado. Nem sempre mesmo. Esse tipo de transformador é muito utilizado, por exemplo, em aparelhos de conversão de 220 para 110 volts. Para transformadores, no caso. Ou de 220 para 110, ou de 110 para 220. Tá? Onde não tem um contato do usuário com essa tensão. Tá? Ele é muito utilizado aí. Porém, em amplificadores, aparelhos de áudio, que o usuário tem um contato físico com o terra, é altamente aconselhável transformadores isolados. Tá? Eu creio que ficou um pouquinho extenso o vídeo, então a gente vai partir para uma segunda parte, que é uma parte prática, medindo um transformador isolado e medindo um alto trafo. E ali a gente vai ver a diferença entre eles e medir essa tensão que a gente viu aqui na prática entre primário e secundário. A gente vai medir lá para vocês verem que realmente ocorre essa tensão. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui então.
E antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai conversando, tá ok? E abraço e até o próximo.